Irmãos e irmãs, que Jesus possa nos abençoar, trazendo aos nossos corações a sua paz. O fato espírita, ou fenômeno mediúnico, é todo aquele que indica a manifestação do mundo espiritual. Então, o fenômeno espírita, ou fato espírita, ou fenômeno mediúnico, ou fato mediúnico, é todo aquele que é indicativo da sobrevivência espiritual após a morte, caracterizado pela intervenção daqueles que habitam os planos espirituais em nosso plano específico, em nossa realidade específica. E existem os mais diferentes tipos de fenômenos mediúnicos, de manifestações espíritas. E um destes é através da poesia. É muito antigo os relatos de espíritos que, quando estavam encarnados, se destacaram através do seu estro, através da sua intelectualidade, através das suas qualidades interiores, na área da composição poética, e que, depois de mortos, retornaram através de diversos médiuns, psicografando poesias ou declamando poesias, seguindo os mesmos princípios, os mesmos estilos aos quais estavam acostumados quando em vida, quando encarnados. Esse tipo de manifestação, no entanto, se tornou muito comum, se vulgarizou a partir da segunda metade do século XIX, em plena era da codificação, quando a codificação espírita estava sendo organizada, estava sendo redigida, estava sendo composta por Allan Kardec. E ele teve o ensejo, a oportunidade de examinar inúmeras poesias mediúnicas obtidas por processo mediúnico que chegaram às suas mãos através de diversos médiuns. Porque Allan Kardec se acabou tornando numa espécie de centro que atraía o interesse de diversas pessoas que se ocupavam das manifestações espíritas. Porque o espiritismo não existia até então. Existiam as manifestações espíritas, existiam as manifestações mediúnicas, existia a comunicação com o mundo espiritual, que é de todos os tempos e lugares. Mas o espiritismo não existia ainda. Vai existir a partir de Kardec, que foi o codificador dessa doutrina. E muitas pessoas mandavam cartas para ele, com facsímiles, cópias de poesias obtidas mediunicamente. Então ele examinou muitas durante o processo de codificação da doutrina espírita, quando ele organizou todos os ensinamentos obtidos através dessas relações mantidas com a espiritualidade e que foram sistematizadas numa doutrina que ele chamou de doutrina espírita ou espiritismo. É quando surge, então, o espiritismo. E no Livro dos Espíritos, que é referência obrigatória para todo aquele que deseja ter um conhecimento profundo, um entendimento amplo do que é a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, que é iniciado por uma introdução escrita, redigida por Kardec, subdividida em 17 itens. No item 14º, em que Allan Kardec analisa algumas objeções que se fizeram ao espiritismo, e uma delas foi a questão ortográfica, né, os erros de ortografia que alguns espíritos cometiam ao psicografar alguma mensagem. Então ele examina essa questão e coloca que isso não serve de objeção séria. E termina esse item dizendo o seguinte, que basta
basta observar as poesias obtidas mediunicamente, que elas sendo submetidas ao mais meticuloso purista da língua, não encontrará nela erro e se admirará pelo seu conteúdo e pela sua forma. Então, as poesias mediúnicas são muito antigas. Allan Kardec teve acesso a muitas delas, a examinou, sobretudo de poetas ligados à língua francesa. E logo após a desencarnação de Allan Kardec, que se deu em 1869, o Espiritismo seguiu desenvolvendo-se e as manifestações espíritas continuaram intensificando-se e chamando a atenção de todo tipo de pessoas, da mais ignorante à mais instruída. Tanto que muitas vezes alguns médiuns analfabetos ou semi-analfabetos serviam de canal, de instrumento para o recebimento de poesias que traziam termos que eles não conheciam, que não faziam parte do conjunto de conhecimento deles, usando estilos, fatos, exemplos que estavam aquém e além dos cabedais culturais e intelectuais desses médiuns, o que é uma evidência mais forte a favor dessa inteligência outra, desencarnada, espiritual, que está se comunicando através do médium. E esse tipo de manifestação atraiu a atenção de um dos maiores intelectuais da França naquela época, que não era outro senão o escritor Victor Hugo, que escreveu romances fabulosos como O Velho e o Mar, O Corcunda de Notre Dame, entre outros. E ele também, embora não fosse a área que mais se destacasse, ele também se ocupava, quando se sentia-se inspirado, em fazer poesia. E em função das dificuldades políticas que a França estava passando nessa época, na década de 70, logo após a desencarnação de Kardec, Victor Hugo foi exilado, porque ele era adepto das ideias de liberdade, principalmente liberdade política, onde cada um pudesse dizer, pudesse expressar aquilo que quisesse, sem medo, sem temer nenhuma represália. E ele foi exilado. E no exílio ele conheceu a Madame de Girardin, que foi médium e uma das divulgadoras da fenomenologia espírita através do uso da mesa. A mesa que colocava-se em movimento a partir da presença de um médium. E através dessa mesa se comunicavam com os espíritos. E foi através desse processo que o escritor Victor Hugo travou contato com os espíritos, com a realidade espiritual, com o mundo espiritual. Embora muito reticente no início, ele conversou através da mesa, pela mediunidade da senhora, da Madame de Girardin, com espíritos como Molière, que foi um dos mais famosos poetas franceses, e que vinha, através da mesa, ditar poesias obedecendo o mesmo estilo literário que ele seguia quando em vida. O que assombrou, o que surpreendeu o escritor, o literata francês Victor Hugo, que passou a se interessar por aquilo. E ele não conseguia compor as suas composições poéticas de chofre, de improviso. Ele precisava de tempo, precisava estar sozinho, pensar, para ir formando as composições. E ele, durante a noite, durante as madrugadas, compunha perguntas em forma de versos para serem feitas na sessão espírita, que ficou previamente combinado para os dias subsequentes, propor aos espíritos. E ele demorava horas para conseguir compor essas perguntas em forma de versos. E chegada a sessão em que eles se reuniam para tal, propunha as perguntas versificadas e mais de uma vez ele se sentiu
melindrado, porque os espíritos, através da mesa, davam as respostas de chofre, de imediato. Ele terminava de propor as perguntas e a mesa já se punha a escrever. E vinham composições que superavam as composições de Victor Hugo. Embora sentindo-se melindrado, ele se tornou um adepto fervoroso da doutrina, o que se tornou público mais tarde. E outra evidência forte disso é que após a sua morte, ele passou a comunicar-se através de diversos médiuns, escrevendo vários romances mediúnicos, e que tem uma identidade de conteúdo, de temas, de estilo literário muito grande com as obras que ele escreveu em vida. As primeiras obras que ele publicou no Brasil foram através de uma médium chamada Zilda Gama. Obras extraordinárias, como Almas Crucificadas, na Sombra e na Luz, ou na Luz e na Sombra, não lembramos a ordem do título, do Calvário ao Infinito e tantas outras. Escreveu também, através do médium baiano Divaldo Pereira Franco, obras como Ar do Ascensão, do Abismo às Estrelas, isso eu não tenho certeza se é do Victor Hugo, mas escreveu outras obras através do médium baiano e outras, provando então o seu interesse pelas questões espirituais. Como Victor Hugo, enquanto encarnado, era alguém que estava à frente do seu tempo, em função do seu cabedal cultural, ele não poderia ser avesso às ideias espíritas que tomavam corpo, então, ao longo do século XIX. Ele se tornou um adepto da doutrina ainda em vida e continua a sê-lo depois de morto, ressurgindo das sombras da morte através de diversos médiuns, escrevendo obras de um valor inegável e, como dissemos, confirma a sua identidade literária, o seu estilo literário, para aqueles que desejarem fazer um estudo comparativo. Então, as poesias mediúnicas, elas datam dos primórdios da doutrina espírita e desafiam, como o próprio Allan Kardec escreve no item 14 de O Livro dos Espíritos, da introdução de O Livro dos Espíritos, desafiam o exame do mais meticuloso purista da língua. Porque elas são de uma sublimidade, de uma pureza, de um conteúdo transcendente, obedecendo às regras da composição, da métrica, da rima, etc. E nesse sentido, cabe destacar a figura ímpar de Francisco Cândido Xavier, uma pessoa muito simples, que teve a vida atravessada por inúmeras expiações e provações. Desde a infância, ele se viu a braços e abraços com a orfandade, com a pobreza, com maus tratos na infância. Não pôde estudar muito, ele sequer concluiu o ensino primário, que corresponderia hoje às primeiras séries do ensino fundamental. E desde pequeno, era natural para ele convivia com o mundo espiritual, tendo visões, enxergando coisas que ninguém mais enxergava, falando coisas que ele ouvia outras pessoas falar e que ninguém entendia em sua casa. Ele narra como a sua família era de tradição católica, era muito comum naquela época, imagina, no início do século XX. Era muito comum, então, comparecer à igreja sempre aos domingos, religiosamente, não se podia faltar à missa, né? E ele conta que ele acompanhava a família e via na igreja muitas entidades sombrias, mas que ele pensava, no seu entendimento, que eram pessoas encarnadas, pessoas que estavam tão vivas
quanto ele, e que estavam maltrapilhas, que estavam envoltas de sombras, como via também entidades luminosas que vinham trazer o contributo das suas luzes, das suas vibrações para aqueles que estavam presentes. E uma curiosidade era no momento da hóstia, né? Em que para a Igreja Católica, no momento da consagração da hóstia, ocorre o fenômeno da transubstanciação, que para eles é um dogma em que aquele pãozinho se transforma no corpo físico de Jesus. É um dogma da Igreja Católica, eles não discutem isso e acreditam nisso, né? Então a pessoa, quando está tomando a hóstia, está comendo o corpo de Jesus, né? E Chico Xavier narra que ele via que no momento que aquela hóstia, aqueles pãezinhos estavam sendo consagrados e que o padre depositava a hóstia na boca de cada fiel, ele via como que raios de luz descer sobre aquela hóstia e a pessoa a tomava. Aquilo equivalia então como se fosse um passe na casa espírita, porque o amparo espiritual ele é dado a todas as pessoas por Deus. Não só os espíritas têm o direito, são privilegiados de receber o amparo espiritual. Esse amparo espiritual está também na Igreja Católica, está na Igreja Evangélica, está em todos os segmentos do pentecostalismo, no budismo, no shintoísmo, no confucionismo. Não importa a vertente religiosa ou filosofia espiritualista, há sempre um amparo espiritual. Embora muitas destas doutrinas sequer tenham conhecimento disso, mas o amparo espiritual está ali presente. Então, Chico Xavier teve uma vida muito conturbada desde pequeno e pontilhada dessas manifestações. E no seu último ano escolar, a professora lançou um desafio que era compor um texto livre, que poderia ser uma dissertação, poderia ser uma poesia, a critério de cada aluno. E como se avizinhava a Semana da Pátria, ela lançou como temática o Brasil. E Chico Xavier viu aproximar-se dele um homem que ele não conhecia, ele ditou o que ele deveria escrever. E ele escreveu uma página belíssima sobre o Brasil. E alcançou para a professora, foi o primeiro a terminar, porque aquilo veio muito rápido. E a professora leu aquilo e ficou deslumbrada, e não acreditou que ele tivesse escrito, e nem seus coleguinhas, e questionou ele, tentando fazer com que ele confessasse de que livro ele havia copiado aquela página, porque ela não acreditava que ele tivesse tido a capacidade de escrever aquilo, porque ele era pequenininho, né? Estava no 4º ano primário, né? E então ela pediu, foi um desafio proposto pela turma, que ele escrevesse novamente alguma coisa sobre a mesma temática, mas um texto diferente. E aquele mesmo senhor veio ao seu lado e lhe ditou, ele ouvia, e aquilo que aquele senhor ia ditando para ele, ele escreveu. E aquela poesia foi publicada no meio literário de Pedro Leopoldo, que é uma cidade do interior de Minas, onde ele nasceu, e ganhou uma premiação literária na época. Mas ele teve que abandonar os estudos para começar a trabalhar, ainda bem novinho, para ajudar seu pai. Ele havia perdido a mãe, se tornado órfão da mãe. O pai havia distribuído os seus muitos irmãos, inclusive eles, entre padrinhos, conhecidos, familiares, porque ele não tinha condições de manter a família coesa, unida. Mas ele contrai segundas núpcias, e esta segunda esposa do pai de Chico Xavier estabeleceu como exigência que fosse reunido sob a sua proteção todos os filhos do primeiro matrimônio. E ele concordou. E Chico Xavier sofreu muito com a madrinha dele, né? Passou maus bocados, né? Muitos maus tratos, né? Era muito judiado por essa madrinha. E para ele foi uma alegria
retornar aos braços do pai e nessa segunda mãe. Né? E a mãe do Chico Xavier lhe aparecia seguidamente. Ele, embora não compreendesse como acontecia isso, a mãe estava morta, mas ele vinha em muitos momentos de dor em que a madrinha lhe judiava, lhe machucava, lhe obrigava a fazer coisas que não fazia. Por exemplo, o filho dela, certa feita, ganhou uma ferida na perna, né? Uma ferida terrível, né? E uma benzedeira da cidade disse que ela deveria escolher uma criança para lamber aquela ferida, que dentro de poucos dias aquela ferida ia estar curada. E imagino que sobrou para o pobre do Chico, né? Lamber a ferida do enteado. Né? E a madrinha obrigava ele a fazer isso. Ele teve que fazer isso repetidamente. E ele orava muito, né, para o Papai do Céu, né, que aquela ferida curasse de vez, para ele não precisar mais fazer aquilo. Então, toda vez que ele estava muito angustiado, choroso, em função dessas coisas que ele sofria, a mãe desencarnada aparecia à sua visão, enxugava suas lágrimas, o consolava e orientava. Né? E foi presença constante na vida dele e psicografou alguma coisa dele mais tarde. Então, o Chico Xavier foi recambiado, né, ao lar paterno, aos cuidados da segunda mãe, que foi todo amor e carinho para ele. Foi uma verdadeira bênção, né, um presente dos céus para ele. Recebeu atenção, carinho, etc. Mas eles não conseguiram fugir da situação de pobreza, de miséria, e ele teve que abandonar os estudos para conseguir, com o pouco que ele ganhava com o seu trabalho, a ajudar nas despesas de casa. Então, ele não teve uma formação cultural muito grande, ele mal aprendeu a ler, escrever, dominar as 4 operações, não teve uma formação intelectual mais ampla, né, mais apurada, mais elaborada. Né? Ele não concluiu o ensino primário. E essas manifestações, essas visões, esses sonhos, essas coisas continuavam a acontecer e durante a sua juventude de forma cada vez mais intensa. Até que ele conhece uma senhora que era médium como ele e que lhe dá devida orientação sob a luz do Espiritismo. E num dos primeiros encontros que ela vê sobre o Chico Xavier, ela tem uma visão. Ela vê aquele menininho pobre, humilde, sem nenhuma formação cultural mais desenvolvida, vê sobre ele cair como que uma chuva de livros e fala para ele, sem entender muito bem. Mas era uma premonição que ela teve naquele instante da missão que estava delegada a este médium, né? Que quando desencarnou, deixou publicadas mais de 400 obras, não ficando com o direito autoral de nenhuma delas, legando-os, doando-os a instituições de caridade. Ele poderia ter se tornado muito rico, como alguns médiuns que se dizem espíritas, que recebem coisas que vêm dos espíritos e que não fazem cessão dos direitos autorais das suas obras e vivem disso, né? Lucram com isso e têm uma vida materialmente cômoda, usufruindo do dinheiro que vem dessas obras. E que Chico Xavier nunca achou certo, porque ele dizia que essas obras não eram deles, eram dos espíritos. E a ordenação dos espíritos é que todo o dinheiro advindo da venda daquelas obras fosse revertido para a caridade, para a difusão do espiritismo, para atendimento aos carentes, aos desamparados, a pessoas em condições sociais de risco. Né? O que ocorre até hoje, essas obras servem para financiar centenas e centenas de instituições de caridade filantrópicas espalhadas pelo Brasil. Escolas, orfanatos, asilos, hospitais, etc. E Chico Xavier, então, conhecendo o Espiritismo e começando a educar suas forças mediúnicas, apresenta um cabedal
de manifestações mediúnicas muito grandes, inclusive a habilidade, malgrado a sua ignorância, o seu despreparo intelectual, a habilidade de receber poesias que vinha do mundo espiritual. E a sua primeira obra, que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1932, foi esta, Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso fazendo referência ao nome de uma corrente literária que se chama parnasianismo, né? A literatura possui várias escolas, né? O simbolismo, o modernismo, o romantismo. Parnasianismo é uma corrente literária. Então, em referência a essa corrente literária, porque alguns, né? Não muitos, mas alguns dos poetas que passaram a se comunicar com Chico Xavier, alguns deles pertenceram a essa escola literária quando em vida, quando encarnados, e como, para provar sua identidade, que eram eles mesmos que estavam se manifestando através do médium, eles mantiveram fidelidade à antiga escola literária. Então, em referência a isso, o nome do título se tornou Parnaso de Além-Túmulo. E esta obra é extraordinária. É a obra que inicia a missão doutrinária de Francisco Cândido Xavier como recebedor de mensagens do mundo espiritual através de diferentes gêneros, neste caso, através do gênero poético, através da poesia, e que foi a primeira obra de centenas de outras que vieram depois. E esta obra, ela repetimos, extraordinária. Ela reúne, a partir da segunda edição, que foi feita mais tarde, que traz um prefácio de um literata brasileiro que recém havia desencarnado, Humberto de Campos, e nesse prefácio ele diz o seguinte, através da mediunidade de Chico Xavier: os mortos falam e a humanidade está ansiosa, aguardando ouvir a sua palavra. Né? Um trecho do seu prefácio. Né? E essa obra reúne, desde a sua segunda edição, que foi a definitiva, 56 poetas da língua portuguesa, tanto brasileiros quanto portugueses, que vêm confirmar através do médium, mantendo, como dissemos, fidelidade à sua escola literária, a qual se agregarem quando vivos, quando encarnados, e que vêm confirmar sua sobrevivência após a morte através da poesia. E é uma poesia mais linda que a outra. São centenas de poesias nesta obra. Isso aqui é uma edição comemorativa, né, dos 70 anos da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então foi lançada essa edição comemorativa pela Federação Espírita Brasileira. E nós selecionamos algumas poesias que nós vamos tomar a liberdade de ler. A primeira delas foi, a primeira que vamos ler, ela é do espírito Augusto dos Anjos, né, que viveu entre 1884 e 1914. E ele só publicou uma obra em vida, que se chama Eu, que serviu para consagrá-lo. Não sei se alguém aqui já leu alguma poesia do Augusto dos Anjos. Né? Você já leu? Sabe dizer alguma coisa, alguma característica da poesia dele? Alguma coisa que vem à mente? Um estilo, alguma coisa? Pessimista. Uhum. Além disso, né, ele se destacava pelo seu estilo, que era único, usava muitos termos científicos, né? Palavras que não eram até então utilizadas, conhecidas no meio poético, no meio literário, que ele usa na sua poesia. E esse mesmo estilo, é claro, não mais agora com tal pessimismo que o caracterizava quando em vida, mas o estilo literário é o mesmo, ele usa esses termos extraídos da ciência para fazer sua poesia. E o Chico Xavier contou, muito tempo depois,
num programa televisionado pela TV Tupi, hoje extinta, chamado Pinga Fogo, que era um programa que reunia vários entrevistadores, né, jornalistas, e o convidado era sabatinado, era submetido a várias perguntas. E ele contou, num desses programas, do qual ele participou mais de uma vez, que uma das primeiras poesias que ele recebeu do Augusto dos Anjos intitulava-se Vozes de uma Sombra, e que está neste livro Parnaso de Além Túmulo e que nós gostaríamos de ler, embora ela seja um pouco extensa. E ele conta uma curiosidade sobre esse poema, né? Em função dessa característica do Augusto dos Anjos, desse seu estilo literário, Chico Xavier trabalhava num armazém, né, começava cedo, às 6 da manhã e até às 6 da tarde. E eram aqueles armazéns antigos, que tinham de tudo, né, vendiam de tudo. E fazia parte das suas obrigações, após o encerramento do seu expediente, após as 6 horas, ele ir cuidar de uma horta do armazém, que era uma plantação de alho, que na época era uma atividade econômica de certa projeção em Pedro Leopoldo, e ele tinha, entre as suas atribuições, de cuidar dessa horta. E era um momento que os espíritos se aproveitavam para se aproximar dele e falar-lhe alguma coisa, dar-lhe alguma orientação, algum conselho, às vezes repetir, no caso de poesias, né, repetir essas poesias que lhe ditariam mais tarde nas sessões mediúnicas, das quais ele participaria. E num desses momentos, que era muito agradável para ele sempre teve um contato muito estreito com a terra, com a natureza, isso não era pesaroso para ele, esse trabalho, embora lhe exigisse muito esforço, muito empenho. Ele estava regando a horta de Ares quando lhe aparece, então, o espírito Augusto dos Anjos, e passa a lhe ditar uma poesia, que ele ia falar, que ele iria lhe ditar durante a noite, na sessão mediúnica a qual o Chico e o espírito compareceriam. Apenas para que ele fosse se ambientando com as palavras, com o linguajar, com os termos, etc., que não eram conhecidos dele, não tinha cultura para isso, não tinha intelectualidade para isso. E nisso Augusto dos Anjos falava, e o Chico regando a hortinha dele, né, a hortinha da venda, né, a hortinha de alho, e não entendendo nada, não entendendo bolhufas do que Augusto dos Anjos lhe falava. Porque ele falava de átomos, de fótons, de nêutrons, de galáxias. E Chico Xavier não entendia nada disso, né? E Augusto dos Anjos observou ele, parou, olhou para ele e disse: a tua cabeça não aguenta mesmo, né? De noite eu vou ditar e tu escreve o que conseguir, né? E foi embora, né? Então ele contou isso no episódio dele. Então é esta poesia que nós gostaríamos de ler, né? E gostaríamos que todos parassem para refletir. Imagina uma pessoa que não concluiu o ensino primário, né? Como poderia, né, de chofre, rapidamente, né, conseguir escrever algo como esta poesia? Vozes de uma sombra. De onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em 1000 transmutações fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, do teto e fundo abismo, negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra no vultoso imenso abdômen. Sofri desde as intensas torpitudes das larvas microscópicas e rudes a infinita desgraça de ser homem. O pessimismo de que a irmã falava antes, né? Na terra apenas fui terrível presa, simbiose da dor e da tristeza,
durante penosíssimos minutos. A dor, essa tirânica incendiária, abatia minha vida solitária como se eu fora bruto entre os mais brutos. Depois, voltei desse laboratório, onde me revolvi como infusório, como animálculo medonho, obscuro, até atingir a evolução dos seres, conscientes de todos os deveres, descortinando as luzes do futuro. E vejo os meus incógnitos problemas, iguais a horrendos e fatais dilemas, enigmas insolúveis e profundos. Sombra egressa de lousa dura e fria, grito ao mundo o meu grito que se alia a todos os anseios gemebundos. Homem, por mais que gastes teus fosfatos, não saberás, analisando os fatos, ainda que desintegres energias, a razão do completo e do incompleto, como é que em homem se transforma o feto entre os 270 dias. A flor da laranjeira, a asa do inseto, um estafermo e um tales de mileto, como existiram, não perceberás, e nem compreenderás como se opera a mutação do inverno em primavera e a transubstanciação da guerra em paz. Como vivem o novo e o obsoleto, o ângulo obtuso e o ângulo reto, dentro das linhas da geometria, a luz de Miguel Ângelo nas artes e o espírito profundo de Descartes no eterno estudo da filosofia. Porque existem as crianças e os macróbios nas coletividades dos micróbios que fazem a vida enferma e a vida sã. Os antigos remédios alopatas e as modernas dosagens homeopatas, produto da experiência de Hahnemann. A psicoanálise freudiana, tentando aprofundar a alma humana com as mais requintadíssima vaidade, e as teorias do espiritualismo, enchendo os homens todos de otimismo, mostrando as luzes da imortalidade. Como vive o canário junto ao corvo, o céu iluminado, o inferno torvo, nos absconsos refolhos da consciência, o laconismo e a prolixidade, a atividade e a inatividade, a noite da ignorância e o sol da ciência, as epidermes e as aponevroses, as grandes atonias e as nevroses, as atrações e as grandes repulsões, que reunindo os átomos no solo, tecem a evolução de polo a polo em prodigiosas manifestações. Como os degenerados blastodermas criam a descendência dos palermas no lupanar das pobres meretrizes, junto dos palacetes higiênicos, onde, entre gozos fúlgidos e edênicos, cresce a alegre progênie dos felizes. Os lombricoides mínimos, os vermes, em contraposição com os paquidermes, assombrosas antíteses no mundo. É o gigante o germe originário, os milhões de corpúsculos do ovário, onde há somente um óvulo fecundo. A alma pura do Cristo e a de Tibério, vaso de carne podre, o cemitério, e o jardim recendendo de perfumes, o doloroso e tetro cataclismo da beleza louçã do organismo, repleto de dejetos e de estrumes. As coisas substanciais e as coisas ocas, as ideias conexas e as loucas, a teoria cristã e Augusto Comte, e o desconhecido e o devassado, e o que é ilimitado e o limitado na ótica ilusória do horizonte. Os terrenos povoados e o deserto, aquilo que está longe e o que está perto, o que não tem sinal e o que tem marca, a funda simpatia e a antipatia, as atrofias e a hipertrofia, como as tuberculoses e a anasarca, os fenômenos todos geológicos, psíquicos, científicos, sociológicos, que inspiram pavor e inspiram medo. Homem,
por mais que a ideia tua gastes, na solução de todos os contrastes, não saberás o cósmico segredo. E apesar da teoria mais abstrusa, dessa ciência inicial confusa, a que se acolhem míseros ateus, caminharás lutando além da cova, para a vida que eterna se renova, buscando as perfeições do amor em Deus. E é o término da sua poesia. Agora imaginem, né, uma pessoa que mal completar o ensino primário, conseguir escrever de chofre, de inopino, tendo à sua frente, sem compulsar nenhum outro livro, apenas folha em branco e lápis, né? E obedecendo o mesmo estilo literário quando em vida. Nós destacamos uma outra poesia menor, um soneto. O soneto é uma composição poética bem simples, mas muito bela. Geralmente é formado por 4 estrofes, né? As 2 primeiras de 4 versos e as 2 últimas de 3 versos, né? Podendo variar na sua composição. E é apontado por alguns como a forma mais perfeita da poesia, né? Shakespeare escreveu muitos sonetos. Ele é apontado como um dos mestres nessa área, né? Os sonetos dele eram terminados por um dístico, né? Na forma de versos. E nós destacamos os versos de Alta de Souza, que foi uma poetisa do Rio Grande do Norte, né? E que sofreu muito em vida. Também enfrentou a orfandade, foi os cuidados da avó, perdeu um irmão em chamas, né, que se incendiou com a explosão de uma lamparina. Sofreu muito e morreu com 24 anos. Né? Ela viveu entre 1876 e 1901. E ela teve uma educação religiosa num colégio de freiras que haviam vindo da França, onde ela aprendeu, entre outras línguas, o francês, e se destacou na arte poética. E ela deixou só um livro publicado, que se chama Horto. E ela é vista em vida, né, pelos poetas que analisaram, por um certo misticismo cristão, que estão presentes nas poesias que ela psicografou pelo Chico Xavier, em sua maioria sonetos, né, que são muito belos, né, lindos. E o Chico Xavier conta que a primeira vez que essa poetisa lhe apareceu, já desencarnada, ele não a conhecia, né? Ela apareceu para ele, vestida de luz, né, se aproximou dele e passou a escrever, né, através das suas faculdades mediúnicas, um soneto intitulado Senhora da Amargura. E que ela se emocionou tanto que jorravam dos seus olhos espirituais muitas lágrimas, e que a emoção contagiou de tal forma Chico Xavier que ele passou a chorar também. E ao término do soneto ele não sabia mais dizer se os olhos que choravam eram os dela, do espírito que estavam se manifestando através dele, ou se os dele. E mais tarde o seu mentor espiritual Emmanuel lhe esclareceu que era então o espírito da poetisa Alta de Souza. E esse soneto se intitula Prece. Estendei vossa mão bondosa e pura, mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores, da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Então, com este soneto versificado, esta prece, né, transformada em soneto de Alta de Souza, e com a poesia anterior de Augusto dos Anjos, que são apenas 2 dos mais de centenas de poemas que estão presentes nesta obra, nós queremos fazer o apelo e o convite ao conhecimento, à leitura, à reflexão,
ao deleite desta obra, que repetimos mais uma vez, é extraordinária. Não encontramos outro adjetivo para classificar esta obra. Ela é, no mínimo, extraordinária. Uma pessoa sem instrução nenhuma, sem uma formação cultural mais ampla, ser o veículo de uma obra como esta, é algo que desafia a lógica, desafia o entendimento dos literatas, desafia o entendimento dos psicologistas, dos neurocientistas, que se debruçam sobre essas coisas da psique. Né? Então, é uma das provas subjetivas mais fortes que nós temos em mãos a favor da sobrevivência da alma após a morte. Porque o que fica de todos esses sonetos, de todas essas poesias recebidas pelo médium, é que os poetas que as escreveram, embora para a humanidade mortos, continuam mais vivos do que nunca. E quebraram as lápides dos seus túmulos para retornar mais vivos do que antes, para evidenciar a toda a gente, principalmente aos intelectuais, orgulhosos, presunçosos, da sua cultura, que não é nada frente à espiritualidade, a cultura mais vasta de planos mais elevados, provar a continuidade da vida após a morte e a possibilidade de mantermos contatos com aqueles que se foram e que são caros a nós, que nós amamos, que nós queremos bem, que nos antecederam na viagem que todos nós faremos. Logo mais, daqui a alguns anos, ou daqui a muitos anos. Mas é inevitável, todos faremos a grande viagem. Então fica o convite para que todos leiam, se deleitem com as suas páginas, não irão se arrepender. Repetimos mais uma vez, uma obra extraordinária. Sem mais delongas, nós agradecemos a atenção de todos, pedimos desculpas por extrapolarmos um pouco o horário e rogamos a Jesus que nos abençoe e nos mantenha sob a sua paz.